muito forte. Da onde o senhor tirou essa ideia? Isso não é ideia. Isso é uma ordem que a gente recebe de Deus, né? Deus fala, faz assim, e nós fazemos. E eu peço até perdão aqui às pessoas que nos assistem, que nos ouvem. Tem um cachorro por aí atacado aí, meu irmão. E aí acaba o som entrando para dentro da igreja, do latido. Mas no livro de Atos, a gente vê a responsabilidade de quem acredita mesmo em Deus. No livro de Atos, Atos 19. Atos 19. A gente vê que às vezes um pouquinho de fé. Ô pastor Almir Moura, Deus abençoe sua vida, meu irmão. A Valéria aí também. A todos aí da família Moura, meu abraço. Atos 19, aí no versículo 11, que às vezes você diz, eu levo isso aqui por levar, irmão, não é assim. As coisas de Deus é santa, nós temos que levar a sério. Outra coisa, e as pessoas que não oram, tem muita gente que não ora. É como se você estivesse chateado com Deus, eu não falo com Ele. O cristão tem que orar, irmão. Você tem que ter um tempo para Deus. Não é complicado. Você não tem tempo para comer, para beber, para ir ao banheiro, para dormir, tem que ter o tempo para falar com Deus. Mesmo sabendo, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, mas eu não me adapto à oração. É complicado. Em Atos 19, 11, está escrito assim, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária. Por que fazia? Porque Paulo já morreu. Fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. Olha que coisa! As enfermidades fugiam deles. O cara tinha aquele lenço, aquele avental de Paulo, a enfermidade, olha, fugia deles. E os espíritos malignos saíam, porque a presença do espírito maligno dá um mal-estar na pessoa, tem que expulsar, tem que orar, eu não aceito, você tem que sair da minha vida, eu não aceito você no meu corpo, na minha saúde, eu estou exigindo a tua saída. E ele sai, porque você vai fazer isso em nome de Jesus. E essa mãozinha que eu entrego aqui, eu hoje consagrei ela aqui de manhã a Deus com o propósito de libertar, de curar, de mudar a história, de transformar vidas. Mas eu preciso crer para isso, não é de qualquer jeito. Entendeu? E na vida de muita gente, uma senhora me contou um milagre, que o marido dela estava com as partes íntimas horrível, de inchado, todo inchado ele. O homem não dormia de noite, que aquilo incomodava ele, o homem estava todos. Olha, ela hoje veio e me contou, pastor, desinchou o meu marido. Desinchou, ele está dormindo a noite toda. Olha, mudou a história. Eu levei a mãozinha, botei lá conforme o senhor falou. Olha, pastor, funcionou. Mas quando vou levar isso aqui para quê? Até eu uso. Olha, na minha bolsa tem uma mãozinha ali. Uso e oro a Deus. Apresento para Deus, assim como Paulo. Ele deu os lenços, deu os aventais, e aconteceu. Tá? E isso é quando Deus usa aquela pessoa, não adianta outro, que não teve aquela inspiração de Deus querer fazer. É uma coisa que tem que ter a inspiração de Deus. E o nosso Deus não é Deus de confusão. O que Ele fala é verdade. Amém, Jesus? Então, levou o lenço, levou os aventais e os espíritos, está aqui, que
e se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. Olha que coisa linda. Então, se você crê, até a porta de emprego se abre, meu irmão. Entendeu? Eu tenho uma causa na justiça, isso resolve. Pastor, eu não consigo dormir de noite. O Zequinha tem bronquite, tem asma. Você crê? Creio. Bota lá, irmão. Em casa é uma briga danada, uma discussão e nada funciona. Põe essa mãozinha lá, crendo em Deus. E nós temos um recado do rei Josafá. O que ele falou? Crê em Deus, você está seguro. Crê no profeta. Quem é o profeta? É o pregador, que você prospera. Mas eu estou nem aí não funciona. Vou fazer, mas vou fazer com fé. Tudo que as pessoas fizeram com fé, vamos ver Atos 5. Eu vou falar uma coisa que vocês vão dizer assim, pastor, aí já é demais. Mas até a minha sombra, se você tiver fé, pode mudar a história da sua vida. Que isso, pastor? Só está exagerando. Ou não? Em Atos 5, se o homem é de Deus, tem a vida no altar, leva as coisas de Deus a sério, com certeza vai haver mudança. E há um perigo quando o homem de Deus diz não vá e você vai quebrar a cara. Em Atos 5, achou? Então, no versículo 13, diz assim, quanto aos outros, ninguém ousava fazer o quê? Ajuntar-se com eles. Quando você não está bem com Deus, você não consegue ficar junto de quem é de Deus. Você acha que a pessoa é muito chata, falando besteira, ainda mais na minha idade, já está velho, agora deixa eu viver. Você não entende as coisas santas de Deus, você só vai entender depois que você cair, porque você se lambuzar, poxa, o pastor estava certo. Então aqui, eles não ousavam se ajuntar-se com Pedro. Esses homens só pensam em orar, ler a Bíblia, vai no monte. Então eles não se ajuntavam com eles, presta atenção. Mas o povo tinha-os de que jeito? Em grande estima. O povo, não, esse homem é de Deus, eu vou pedir até para orar pelo meu filho, minha filha. Eu estou com uma situação aqui, isso está me atormentando, vou pedir para orar. 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. E era lá acreditando em Pedro, nos apóstolos de Jesus. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos, que é cama, e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobria alguns deles, irmãos. Olha, a sombra dele, hein? Pedro era um homem igual a mim, irmão. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém,
conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. A sombra de Pedro. O sol estava lá na rua, lá, bota aqui, ó, o sol está aqui, o sol está lá, ó. Bota aqui que desse lado de cá, que seu Pedro vai passar aqui, a sombra dele vai, que o sol está ali, vai ter que pegar neles. E eram curados, o demônio saía. Então, o que Deus quer de nós é que creiamos na sua palavra. Não é porque eu orei de joelho, de cabeça para baixo, que Deus vai me abençoar. Não, é porque eu oro e creio, só isso. Orar não tem posição, se em pé, se de joelho. E quando eu devo orar? Sempre que você sente um chamado no seu espírito. Eu preciso orar agora, você vai e ora. Tem gente que ao invés de orar quer reclamar, aí não funciona. Você tem que orar. Amém, Jesus? E não é também por muito falar que seremos ouvidos. Eu posso ficar aqui até de manhã pregando e não acontece nada. E posso dar 2 palavras e você crer e mudar a sua história. O negócio está em quem crê. É isso. Deus só pode atender quem crê. Até Jesus, nós estamos em Atos, vamos para Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Eu fico meditando as pessoas que foram curadas por Jesus. Ele não orava as pessoas, sai demônio, sai isso, sai aquilo, não. Ele apenas dizia, por exemplo, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Isso é oração? A oração que Pedro e João fizeram pelo coxo, olhe para nós. Isso é oração? Aí ele olhou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. E o homem levantou. A oração que Pedro fez por Enéas. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta dessa cama. Ele levantou. E às vezes você se martiriza, Deus fica assim, gente, ainda não entenderam. É sua crença, sua obediência que faz as coisas acontecer. Amém? No capítulo 6 de Marcos, está assim. E partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos os seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Jesus curava, cego enxergava, paralítico andava, tudo através das mãos de Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. O parente quer que se dane, irmão. Mas, e não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Ele não podia fazer o que ele queria. Curou alguns, pondo as mãos. Por quê? Estava admirado de quê? Da incredulidade deles.
Porque Deus só pode operar na sua vida se você crer. Você tem que se esforçar para crer. Provar para Jesus, eu creio. Agora, o que não crê só anda assustado, preocupado. Você sentiu que você está com roupa na corda. Você sentiu que vai chover, o que você faz? Então, assim é quando você percebe o mal, até para a vida de alguém. Eu vou orar agora. Você vai lá e ora, diabo, você não vai botar a mão em fulano, eu te proíbo. Você tem que usar a sua autoridade que Jesus lhe deu, você fica. É igual você está vendo o bicho que o seu irmão não está vendo e você vai deixar morder? Você dá um jeito, irmão. Pega um pedaço de pau, alguma coisa, você vai livrar o irmão. Assim é quando você percebe no vizinho, no irmão, na esposa, no marido, no filho, tem alguma coisa errada. Você entra logo em oração. E tem coisa que é orar, tem coisa que é para você agir. Me explica isso, pastor. Tem coisa que você ora a Deus, Pai, tal. Tem coisa que você diz, diabo, eu sei que é você, você vai sair agora. Você vai tirar a mão agora do meu parente, ou do meu vizinho, do meu irmão da igreja, em nome de Jesus, você não fala nada. É igual o irmão está lá na linha do trem lá, você está vendo o trem, e ele não, e você não faz nada. Você vai lá, irmão, mete a mão na camisa, no braço, puxa, tira da linha. Ai, que susto, eu tenho. Ai, me livrou da morte. Mas ao invés de você orar, determinar, mandar embora, fica parado olhando, parece que o troço te hipnotizou, você viu. Não é assim, tem que partir para cima em oração. Tem coisas até que requer um jejum, eu vou jejuar. Eu vou jejuar 6 horas, não vou jejuar um dia inteiro, mas no mínimo 3 horas. E pelo poder do grande eu sou o que sou, que é o Deus Todo-Poderoso, pelo poder de Jesus Cristo, pela oração, pelo jejum, eu te mando, diabo, sai dessa pessoa e não entra mais em nome de Jesus. Acabou. Pega o seu mal, já estou vendo aqui, vai ter que sair, e ele sai. Mas você está vendo. E aí, tudo bem? Como é que você está? Não, irmão, bate para cima. É desse jeito. Uma certa vez com Moisés, ele orava, mas quando ele abaixava a mão, ele perdia. O que o pessoal fez? Alguém lembra? Hein? Segurou a mão dele. Olha só a vitória. Deus mostra, você não faz nada. Muita coisa que aconteceu poderia ter sido evitado se você tivesse orado. Mas você, em vez de orar, vai chorar. Gente, olha, eu sou do ministério de palavra. Eu não sou do oba-oba. Eu sou do ministério que Jesus mandou fazer. O que Jesus mandou fazer? Pregar o Evangelho. Outra coisa que Jesus mandou fazer para aqueles que foram chamados. Olha o Evangelho de João, capítulo 10. Mateus 10. Irmão, está escrito aqui. O que adianta você ler a Bíblia e não obedece? Ouve, mas procura não entender. Como é que vai ser isso? Aí você reclama da vida, fala, mas você não age conforme o Senhor te ensinou. Aí
O diabo está até rindo de você. O capítulo 10 de Mateus fala sobre os 12 e a sua missão. Jesus deu uma missão para eles. E olha o que ele falou. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes, primeira coisa que Jesus fez com eles foi o quê? Deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. Você já sabe que você tem isso. Mas por que você não usa? Deu poder sobre os espíritos imundos. Para fazer o que com eles? Para os expulsarem. Não é para matar, porque ninguém mata espírito, mas você expulsa. E sai. E para fazer o que mais? Para curarem de algumas enfermidades. Meu irmão, você conhece isso, sabe disso, mas não age. Está vendo? Para os expulsarem, para curarem de toda enfermidade e todo mal. Amém, Jesus? Então eu vou agir conforme Jesus falou. É isso que você tem que fazer. Esses discípulos aqui não existem mais, já foram lá na glória com Jesus, mas nós estamos aqui. Então temos que usar. Tem muita coisa legal na Bíblia, mas você tem que pegar o que Deus está mandando e fazer. Abandonar o ódio, a mágoa, a rebeldia. E às vezes você entra numa rebeldia igual o cara que fuma. Ele sabe que não vai demorar muito, ele vai ter uma efizema. Mas ele não larga o danado do cigarro. Está matando, o cara está tendo falta de ar, não tosse, mas a tosse dele está entupida, mas ele não para. Assim tem um pecado que está acabando com você, está tirando suas amizades, está acabando com a sua moral, o seu caráter, está destruindo você, a porta da prosperidade está fechando, mas você não larga aquele pecado. Aí, errado, né? A gente sentiu, o meu erro está me dando prejuízo, então para de errar, irmão. Hoje eu acho que não existe mais isso, mas antigamente era um tal de abrir a porta da geladeira e tomar choque, né? É ou não é verdade? Então, o que as pessoas faziam? Já ia calçado num chinelo, pegava a porta da geladeira com um pano. Não sou trouxa de tomar choque, ia com cuidado. Eu até aprendi, quando a geladeira estava dando choque, você ia lá, virava a tomada ao contrário e parava. Você tem que cortar o mal. É ferro elétrico. Quantos que tomavam choque? A mesma coisa, virou a tomada, para de dar choque. O bom mesmo é consertar, né? O positivo está encostando na lataria do ferro, aí você toma choque. Se você virar a tomada, aquele que é positivo, que está na lataria do ferro, passa a ser o negativo. Aí não dá mais o choque. Entendeu? Mas o bom é consertar. A gente fica agarrado lá no ferro, lá, amarrado no nome de Jesus. Então, é isso aqui, olha. O que ele mandou fazer, vocês lembram? Primeira coisa que ele fez foi o quê? Deu poder. Você tem o poder. Você está vendo lá, ó, meu tio está meio atacado hoje. Você sabe que é o demônio, amarra, manda embora. Daqui a pouco ele vem numa paz. Tem que usar o poder de Deus. Amém? Então vem para cá, pega a sua água. Sabonete só deu para de manhã, né, Guaraciá? Graças a Deus. Mas nós temos aqui a água e as mãozinhas. Eu vou ao monte, segunda-feira. Tudo bom, Bruna?
Cadê sua irmã? Cadê sua irmã? Trabalhando, né? Aurora só quer saber de dormir. O negócio da Aurora é dormir. Gente, outra coisa. Olha, deixa eu falar isso para vocês. Pega compromisso com Deus, irmão. Vocês quase não bebem água, né? Só bebe água aos domingos? Jesus é a água da vida. Trazendo para o mundo espiritual, se puder, bebe todo dia, porque a gente precisa. Amém? Eu venho com a maior satisfação aqui para a igreja. Precisa-se, em nome de Jesus. Pegou a mãozinha, bota lá no travesseiro. Como é que está meu amigo lá, irmã? O Gomes. Tá bem, o Gomes? Dá um abraço nele, eu gosto dele. Olha, feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu levanto essa oração em favor das mulheres, dos homens, das crianças que estão aqui orando comigo, e até pessoas que oram comigo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo nosso canal de YouTube. Meu Deus, para que o seu poder muda a história dessa pessoa que veio até para a igreja com um mal-estar terrível, uma coisa nojenta. Pelo poder que foi dado a cada um de nós, eu paraliso a ação do diabo e digo: você perdeu de novo. Pega o seu mal-estar, pega seus demônios, sai dessas pessoas, sai de todas as vidas aqui dentro desse lugar, debaixo desse teto, desce lá para o lago, aquele lago, sabe, que arde com fogo e enxofre, lá que é o seu lugar. Vai para lá, levando todo o seu mal e não volta mais, porque eu, Francisco Mota da Silva, estou te proibindo, em nome de Jesus. Você está proibido voltar na vida desse povo. Vá embora com seu mal, suas misérias, suas doenças, suas perturbações, suas brigas, suas calúnias. Espírito da morte, segue lá o teu chefe. Espírito do infarto, do derrame, da diabetes, da leucemia, do lúpus, do artrite, artrose, tendinite, da tristeza, do desejo de suicídio, desce às profundezas do lago que arde com fogo e enxofre e não volta mais, em nome de Jesus. Agora, Pai, que o seu nome seja glorificado na saúde de todos. Todas as pessoas que se sintam muito bem, tenham a saúde que o Senhor deu, conquistada na cruz do Calvário, totalmente restaurada na vida de todos, em nome de Jesus. Agora, meu Deus, põe um poder nesta água, poder de cura, poder de libertação. Um gole dessa água muda tudo na vida dessa pessoa. Coração funciona normal, os batimentos cardíacos, as veias desentopem. Meu Deus, a uretra esteja completamente desobstruída, a bexiga, os rins completamente purificados, filtrando. Meu Deus, também o reto, a próstata, meu Deus, que seja completamente saudável. O intestino grosso, intestino fino, delgado, estômago, até mesmo os rins, o fígado, pulmão, as veias,
hortas sejam desentupidas, veias cardíacas, vasculares, respiratórias sejam desentupidas, as vistas voltem a enxergar normalmente, as pessoas voltem a prosperar, voltem a ter paz a partir de hoje, desse momento, em nome de Jesus. Agora, Senhor, eu estou abençoando esse povo. Cobre com seu manto de justiça. E você, diabo, não pode nem pensar em seguir essas pessoas. O seu lugar é outro, é o lago que arde com fogo e enxofre, e não volta mais. E agora, meu Deus, esse povo vai passar pelo caminho santo. Cobre eles com seu manto de justiça e leve em paz. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se algum deles trouxer o dízimo, trouxer oferta, que o Senhor receba deles e os faça prosperar em nome de Jesus. E vocês digam, assim seja. Vão na paz de Jesus. Deus abençoe. Amém? Pai, algumas pessoas não puderam cear aqui domingo. E eu vi na sua palavra que a pessoa que come o pão e bebe do cálice, essa pessoa passa a viver no Senhor e o Senhor viver na pessoa. Quando a pessoa, eu vi isso lá no Evangelho de João, quando a pessoa não come do pão, não bebe do cálice, o Senhor não está nessa pessoa, nem essa pessoa está no Senhor. Por isso, ó Deus, eu venho te apresentar o pão, pedindo para o Senhor transformar no teu corpo, na tua carne, e o cálice no teu sangue, e eu os abençoo e autorizo. Coma do pão, beba do cálice, seja abençoado. Amém? Glória a Deus. E você que orou aí comigo, Deus te abençoe, fica na paz, até o próximo culto. Amém?